Olá! Você conhece alguém que tem um comportamento de dependência física e psicológica? Ou alguém que dê importância exagerada para alguma coisa? Se conhece, fique ligado, porque vamos falar de tratamento a partir do Mindfulness, que é o tema do Pesquisa e Ação de hoje. Para falar sobre o assunto, recebemos a terapeuta ocupacional Maíra Machado, do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substância da Unifesp, que também é colaboradora do Centro Mente Aberta da Unifesp, que promove o Mindfulness para a saúde e bem-estar. Olá, Maíra, obrigada pela presença. Maíra, o que significa esse termo Mindfulness? Qual a definição dessa técnica? Mindfulness, enquanto muitas pessoas conhecem, assim, é uma habilidade metacognitiva e a gente já nasce com isso. Mas a definição mesmo, ela é uma capacidade que a gente tem, uma habilidade de prestar atenção no momento presente de maneira intencional, ou seja, intencionalmente, eu estou direcionando a minha atenção para o aqui e agora, para aquilo que eu estou vivendo, e com uma curiosidade e abertura, assim, sem tantos julgamentos, né? A gente tem a tendência a julgar o tempo todo a experiência, a julgar o que eu estou fazendo aqui, ou enquanto eu estou aqui, minha cabeça está em outro lugar, ou a gente está preocupado com as coisas do futuro, ou pensando nas coisas do passado. E Mindfulness envolve essa habilidade. Qual os benefícios que o Mindfulness pode trazer para as pessoas? Diversos, assim. O treino de Mindfulness, que é o que muitas pessoas conhecem a partir de algumas técnicas de meditação, ele é muito voltado para desenvolver essa habilidade que eu falei, né? Então, de estar aqui no momento presente. Parece algo simples, mas quando a gente começa a treinar e ver isso na prática, é um pouquinho diferente. E as pessoas, elas têm mostrado diversos benefícios, como, por exemplo, melhora de sintomas depressivos, melhora de sintomas ansiosos. Elas conseguem parar um pouquinho assim e pensar antes de agir um pouco mais, e por isso que tem tido resultados com comportamentos assim compulsivos e impulsivos, né? E diversos outros. Existem programas específicos para, por exemplo, tratamento de dor, para depressão, para redução do estresse. Então, uma série de benefícios que tem trazido para as pessoas que praticam. Explica pra gente quais são esses comportamentos aditivos. Dentro dos comportamentos aditivos, a gente tem uma série, né? Então, a gente tem a dependência de álcool, de tabaco, de cocaína, de crack, né? Da mesma forma. A gente tem o jogo compulsivo, por exemplo, as pessoas que têm dependência de internet, dependência de jogo, comer de uma forma compulsiva, existe uma relação de dependência com essa comida. Então, esses comportamentos aditivos, eles envolvem todas essa gama de condições e que elas provocam essa impulsividade, essa reatividade, a dificuldade de você manter o controle sobre isso. Entendi. Sua equipe estuda, né, o comportamento do Mindfulness em quais comportamentos aditivos? Eu faço parte de um grupo de pesquisa lá da Unifesp que pesquisa Mindfulness inicialmente, né? Nós começamos com uma colega nossa, a Isabel, e ela pesquisa com dependência de tabaco. Depois a gente começou com a nossa outra colega, a Vivian, com a dependência de benzodiazepínicos, que são aqueles calmantes que as mulheres tomam, sabe, quando elas têm insônia para poder dormir. E aí agora, como a gente avançou um pouquinho mais, os resultados estão sendo bem promissores, a gente, nosso grupo todo, se encorajou para começar com as outras dependências mesmo. Então, dependência de álcool, de crack, de cocaína, de maconha, enfim. Aí agora veio o pacote todo que a gente vai começar. E quais dessas dependências o Mindfulness ele é mais positivo? Olha, é complicado a gente falar em termos de dependência em si mesmo. Assim, a gente tem estudos nos Estados Unidos aqui, especificamente para esses comportamentos aditivos. A gente ainda não tem muitas pesquisas no Brasil, a gente está começando agora com essas. Mas nos Estados Unidos foram feitas pesquisas com álcool, N substâncias, incluindo a heroína, que nós não temos tanto consumo de heroína aqui no Brasil, mas consumo de heroína, consumo de álcool, de cocaína, enfim, de N substâncias. E para todas, depende muito mais das características da pessoa do que da substância por si só. E no projeto de vocês, quantos profissionais estão envolvidos e quais as áreas de cada um deles? No nosso projeto tem vários profissionais, mas a nossa equipe ela é composta basicamente por psicólogos. A maioria do nosso grupo é composta por psicólogos. Eu sou terapeuta ocupacional e a gente ainda tem 2 farmacêuticas que acompanham os grupos que participam.
Mas a nossa equipe... e também temos uma fisioterapeuta. E a nossa equipe, ela varia bastante, assim, mas para esse projeto em especial, a equipe nuclear é de 7 pessoas, mas a gente tem uma série de parceiros em vários serviços, que é onde a gente vai fazer as coletas, né? Como é que funciona o centro, então, essa parceria de vocês? Com os centros, Isso. com os projetos? É porque a gente quer testar essa técnica como adjunta ao tratamento. Então, o Brasil já oferece tratamentos ambulatoriais, ou seja, a pessoa vai e volta do serviço, ela não fica internada nesses serviços, em especial, né, para tratamento de uso de substâncias, para dependências gerais. E aí, nosso objetivo é avaliar o quanto que essa técnica, né, essa que chama prevenção de recaída baseada em mindfulness, o quanto que ela pode ser benéfica nesses serviços. Acho que é muito importante mencionar que essa é uma técnica complementar, ela não é alternativa, ou seja, ela não tem a intenção de substituir um tratamento. Mas o que as pesquisas estão indicando é que quando ela é utilizada junto com o tratamento convencional, os resultados tendem a ser melhores. Então, nosso objetivo é inserir nos tratamentos. Então, por isso a gente está indo nos serviços, diversos serviços aqui em São Paulo que oferecem o tratamento para poder oferecer, fazer a pesquisa e ver o que nós vamos descobrir. Maíra, então o Mindfulness ele pode envolver um conjunto de técnicas mentais? Pode-se dizer que sim. Por exemplo, quando você vai na academia, você tem, né, uma força muscular, uma tensão. Quando você vai na academia, você treina isso, certo? E daí você, na hora que for carregar uma mesa, você tem mais ou menos força. A gente pode chamar que essas práticas que treinam mindfulness, né, que também no Brasil tem o nome de atenção plena, mas essas técnicas que treinam mindfulness é como se fossem exercícios mesmo para desenvolver aquela habilidade que eu falei, de você estar focado, de você conseguir prestar atenção, né, de maneira intencional. Eu quero prestar atenção nisso e viver no meu presente agora, né, com uma abertura, aquela curiosidade de criança, sabe? E então você pode dizer que sim. E como que funciona o Mindfulness em casos de comportamentos compulsivos e impulsivos também? É assim, quando você tem um comportamento compulsivo, uma pessoa que desenvolve uma dependência, ela tem uma série de reações, né? Reações em cadeia, que a gente chama. Então, de repente, ela tem um gatilho, né? Esse copo, por exemplo, ela pode ser um gatilho para uma pessoa que tem dependência de álcool, se isso tiver uma relação com a vida dela. Esse gatilho, que a gente chama, ele desencadeia fissura, desencadeia uma série de reações, pensamentos, formas da pessoa se sentir, sensações corporais, inclusive, até salivação, tremor, enfim, ela tem uma série de reações e muitas vezes é automático, assim que ela perceber, ela já está criando situações para poder usar ou até mesmo usando a substância. E quando a pessoa começa a parar e treinar com mindfulness, é como se ela tivesse um espaço em que ela consegue perceber essas coisas, ela toma consciência de que isso, né, como no exemplo, está me gerando um gatilho, toma consciência de o que é esse gatilho dentro de mim, quais são as reações que eu tenho e eu começo a ter uma escolha. Eu começo a perceber que eu estou sentindo isso, ok, faz parte de mim, eu me aceito como eu sou dessa forma, que eu tenho essa dificuldade, e ao mesmo tempo eu começo a pensar e decidir melhor o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, né? E isso a longo prazo e com treino. Tem algum estudo sobre os efeitos do mindfulness para dor, insônia, ou outro tipo de comportamento? Tem uma série de estudos, assim, hoje o mindfulness teve uma espécie de boom, né? E tem uma série de estudos. Mindfulness no Ocidente, porque ele já era... Mindfulness, como uma habilidade metacognitiva, ela já foi muito abordada no Oriente, ela tem uma base do budismo. E aí, para o Ocidente, Jon Kabat-Zinn, ele trabalhava com dor crônica e ele transformou aquelas técnicas de uma maneira sem nenhum vínculo religioso, de uma maneira laica, para tratamento. Então, iniciou com dor crônica. E os resultados são bem impressionantes, assim, muitas vezes a pessoa começa a aceitar e lidar melhor com a dor dela. Não é que a dor deixa de existir, porque ela não deixa. A pessoa que tem dor crônica, a pessoa que passa por esses problemas, a dor está ali com ela. Mas como eu vou me relacionar com isso é que muda. E é nisso que os resultados têm mostrado. Depressão tem uma série de pesquisas e pesquisas mais robustas. E agora a gente tem encontrado também com
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até com esquizofrenia, né, e vários outros transtornos. Você pode demonstrar para a gente como funciona essas técnicas do Mindfulness, como a respiração, por exemplo? Existem várias, né? Respiração é uma delas, existem várias âncoras. As pessoas, elas têm a tendência a achar que meditação é algo, aquele senso comum, meditar e ficar com a minha mente vazia. Às vezes a gente escuta, não vou conseguir meditar porque eu não consigo ficar sem pensar, não consigo parar quieta. Mas meditar pode ser, então entra em contato. Observa a sua agitação como ela está. Mas a gente pode fazer, assim, com relação a, por exemplo, a respiração, enfim, tem N âncoras que a gente chama, que é o objeto que a gente usa para a meditação. Posso fazer? Pode. Te direcionar? Então, tá bom. Vou te convidar, né, para fazer a meditação. Você pode ficar tanto com os olhos abertos ou com os olhos fechados, como você se sentir mais confortável, tá? E aí... Vou fechar. Fica a seu critério. Eu vou te convidar nesse momento a prestar atenção no seu corpo como um todo. Procura observar as reações que você está tendo agora. Talvez esteja sentindo uma palpitação. Tô, um pouquinho. Talvez alguma aceleração ou não. Palpitação. Alguns locais no seu corpo em que você se sinta ou com tensão ou relaxada, sem procurar necessariamente julgar, mas assim, observar as características e como o seu corpo vai reagindo. E quando você estiver pronta, direciona um pouco a sua atenção para a sua respiração. Com curiosidade, procure perceber o caminho que o ar faz, desde o momento em que ele entra até o momento que ele sai. E se seu pensamento se desviar, não tem problema. Esse é o movimento natural da sua mente. Apenas gentilmente traga de volta para a sua respiração. E depois, direcione para o seu corpo como um todo. Observando se tem alguma diferença de como estava antes. Podendo abrir os olhos quando estiver pronta. Bacana. Assim, é lógico, tem uma série de condições, né? Aqui existe uma condição um pouco diferente, né, do seu trabalho, da própria entrevista por si só, né? Mas existe uma série de locais, uma série de momentos. E a meditação, né, mindfulness, ela pode ser feita em 1 minuto. Ela é encorajada, inclusive, no momento de trabalho, no momento de tensão, a pessoa parar um pouquinho assim, só volta para dentro de si, olha um pouquinho, direciona a sua atenção e aí depois você vê. E isso vem com o tempo, assim, os benefícios disso vêm com o tempo. E não é esperado em nenhum momento que o pensamento fique assim, num desvio. Nossa mente faz esse movimento mesmo. Mas observar o movimento da mente é a própria técnica. Uma das técnicas, né? Tá bom, obrigada, Maíra. O Pesquisa e Ação vai para um breve intervalo e volta em seguida para falarmos um pouco mais sobre os avanços científicos da técnica do Mindfulness no Brasil.
volta com Pesquisa e Ação, que hoje explora as técnicas do Mindfulness e seus benefícios para a saúde mental, ao lado da terapeuta ocupacional Maíra Machado, da Unifesp. No primeiro bloco, falamos sobre o tema em geral, e agora vamos saber qual o andamento das pesquisas aqui no Brasil. Maíra, comparado a outros países, quais os avanços que o Brasil tem alcançado nessas pesquisas? Comparando assim com outros países, o país é um pouquinho abrangente, né? Eu diria assim, o Brasil está entre um começo e um meio, digamos assim. Nem tanto o Brasil está tão avançado como nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, ou mesmo em Portugal, mas está começando a fazer as pesquisas aqui. Especificamente nesse programa que a gente chama, né, de prevenção de recaída baseada em mindfulness, as pesquisas estão no começo e nas outras áreas também. E a gente, assim, tem tido alguns incentivos no governo agora para fazer as pesquisas. Então, acho que o Brasil está num momento muito importante para a gente começar a replicar o que já foi feito em outros países, para a gente começar a trazer e importar uma tecnologia que tem tido bons resultados fora. Conte um pouco para a gente sobre essa sua linha de estudo. O que te levou a escolher? Olha, eu acho que o que leva muitas pessoas, assim, quando você começa a experimentar e fazer, pessoalmente, o seu desenvolvimento, a gente acaba vendo, a gente sente os benefícios que isso traz. E quando a gente trabalha assim na área da saúde, organizacional, enfim, outras áreas que têm essa aplicação, a gente vê nitidamente o quanto as pessoas podem se beneficiar. E que foi o que me motiva e motiva o grupo também. Eu trabalhei 6 anos com dependência química diretamente, né, num CAPS-AD lá no Paraná. E quando eu comecei a fazer as técnicas, já de cara, eu falei, nossa, gente, como faz sentido isso para as pessoas? Como faz sentido isso para o tratamento, assim? Você trabalhar, além dessas coisas que eu já falei, né? Mas você acaba trabalhando a gentileza consigo mesmo, coisa que a gente perde, sabe? De você olhar para si com um olhar diferente, de você não se julgar e não ser tão crítico com a gente o tempo todo. E nessa área de uso de substância, isso é muito forte. Tanto para as famílias quanto para as pessoas, isso é muito, muito forte. Então, eu acho que, pessoalmente, o que me levou a escolher isso e fazer essa pesquisa e participar desse grupo é justamente isso, assim, é ver o quanto que as pessoas poderiam realmente se beneficiar. Faz sentido, é algo que faz sentido para as pessoas. E a gente escuta isso nas pesquisas também. Os avanços do estudo do Mindfulness pode acabar se estendendo para outras áreas da medicina, por exemplo? Olha, já existem várias áreas, né? Eu acho que o Mindfulness, ele tem muito uma questão assim, depende do profissional que está conduzindo. Então, como virou um boom, muitas pessoas estão comentando, muitas pessoas estão procurando fazer, mas existe uma cautela na formação do profissional. Então, quem busca fazer grupos e programas de mindfulness, é importante conhecer qual é esse profissional, qual foi a formação desse profissional, que tem que passar pela prática pessoal dele, né? Além da formação e ter conhecimento sobre aquela área que ele está trabalhando. Então, esse é um ponto, né, que faz a diferença para a medicina, para a área administrativa, enfim, o profissional tem que estar bastante, a formação dele tem que ser criteriosa, não é uma formação simples que vai fazer ele conseguir conduzir esses grupos. E o outro ponto é, os pacientes, eles precisam estar mais organizados. Assim, se ele está numa fase mais aguda de uma doença, se ele está um pouco desorganizado, na área de saúde mental a gente usa muito esse termo, aí não é indicado, porque pode piorar o quadro dessa pessoa. Mas, por exemplo, se a pessoa vem nesse processo crônico de dor, algumas pessoas que fazem tratamento para câncer, por exemplo, têm se aproveitado, têm se beneficiado dessas técnicas, própria dependência química, se ela já está num quadro um pouco mais estável, né, desse processo dele, pode ter resultados. E assim se expande para diversas áreas da medicina, mas com essas cautelas. Sempre reforçando, não é um tratamento alternativo, ele é complementar aos outros tratamentos. E quais seriam essas áreas que você falou no começo, que já tem na medicina? Então, a gente tem para... Agora a gente começou a ter um programa no Mente Aberta, que é de comer compulsivo, né? Então, para alguns transtornos alimentares, tem para dependência química, tem para estresse, né? Para o tratamento de estresse, dor crônica, esquizofrenia, existe um protocolo, mas ele é bem cuidadoso, bem cauteloso. Cada um desses protocolos que a gente chama,
São programas específicos para essas áreas. Eu posso também fazer, eu quero promoção do meu bem-estar, eu quero reduzir o estresse. Eu não tenho uma depressão, por exemplo. Será que eu posso fazer? Pode, para o seu desenvolvimento pessoal. Mas quando é para essas doenças, para transtornos psiquiátricos de maneira geral, ou essas condições crônicas, aí são protocolos específicos que vão trabalhar com isso. E qualquer pessoa pode ser beneficiada pelo Mindfulness? Não é qualquer pessoa, assim. Se a pessoa estiver numa fase mais aguda da doença, ela pode piorar. Então, ela não é indicada para todas as pessoas. Se ela está num quadro mais estável um pouco, por exemplo, como eu falei, existe um protocolo para a própria dependência química, que é a minha área, né? Existe esse protocolo, mas se a pessoa está numa fase bem desorganizada, se ela tem uma série de comorbidades, mas ela não está com isso bem tratado, não tem uma terapia de base, não é indicado que ela faça a terapia, o tratamento, né? Quais os desafios para fazer essas pesquisas? Olha, isso é bastante interessante, assim, tem uma grande discussão na comunidade científica, não só aqui no Brasil, sobre isso, porque os instrumentos que a gente tem para avaliar não estão sendo sensíveis para captar o que a gente consegue perceber. Então, por exemplo, numa pesquisa quantitativa, a gente observa uma coisa, mas você vai fazer a pesquisa qualitativa, a gente fala, não, mas como pegar isso, assim? Uma das escalas, por exemplo, pergunta se você presta atenção, se você está consciente no momento presente. Uma pessoa que não conhece Mindfulness, ela vai falar, claro que eu estou. Quando ela começa a fazer Mindfulness e praticar Mindfulness, ela fala, nossa, eu não estava presente. E parece que diminuiu, e não é. A pessoa começou a ficar realmente atenta, ela começou a realmente estar vivendo aquilo que ela precisaria estar, com essa gentileza, com essa aceitação, né? E com esse compromisso diferente. Então, esse é um dos desafios. Como a gente avaliar isso? Como conseguir captar essa habilidade metacognitiva? A gente vê que tem os resultados, a gente consegue perceber os benefícios, mas muitas vezes as escalas dos instrumentos não são tão sensíveis para captar. Então, um grande desafio é como mensurar isso, né? Seja com marcadores biológicos, seja com exames de neuroimagem, seja com escalas, enfim. Maíra, comparado a outros países, quais os avanços que o Brasil tem alcançado nessas pesquisas? Bom, a pesquisa, como eu tinha dito, né, elas estão no começo, elas estão no começo, mas a gente já avançou bem, assim, aqui no Brasil, né, a gente replicando alguns estudos, a gente está verificando algumas coisas, mas em breve acho que a gente vai começar a ter mais resultados, porque elas levam um tempo para começarem a acontecer. E clinicamente falando, agora, como eu disse, teve esse boom, né? Então, muitas pessoas estão discutindo, estão falando, está tendo uma procura grande para fazer a formação profissional, para começar a replicar. Então, eu acredito que muito em breve, que leva um tempo, né? A formação ela não acontece de uma hora para outra, para você poder conduzir esses grupos. Então, eu acredito que em breve a gente vai começar a ter mais profissionais oferecendo ao longo do Brasil. Hoje falamos sobre as técnicas de Mindfulness no Brasil com a terapeuta ocupacional Maíra Machado. Maíra, obrigada pela presença. Se quiser deixar algum comentário, algum contato, por favor. Não, eu aqui agradeço, né, pelo espaço. E se eu pudesse falar alguma coisa, seria falar para as pessoas olharem para as pesquisas com carinho, assim, porque nós precisamos dos dados, a gente precisa da participação para a gente poder mostrar isso que está acontecendo mesmo, né? E que nós estamos com essa pesquisa em andamento agora de consumo de benzodiazepínicos, né, esses calmantes para as mulheres que tomam medicamento por causa de insônia. Então, se elas quiserem, se alguém gostaria aqui em São Paulo de participar, é só entrar em contato com a gente, no nosso telefone é 2149-0156, e também entrar no nosso site. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa técnica, sobre especificamente a prevenção de recaída baseada em Mindfulness, o nosso site é www.mbrpbrasil.com.br. Tá bem, obrigada, Maíra. Muito obrigada. Termina aqui o Pesquisa e Ação. Até a próxima.